Boa noite. A gente tentou abrir a live pelo Insta da Mari. Aí agora a gente tá tentando por aqui. Ai, Oi, oi, Paula. de novo. Ó, Ó, apareceu. Agora falta a Mari. Mari, você mandou a solicitação? Acho que apareceu aqui. Deixa eu convidar, ver se vai dar certo. Eu mandei a solicitação ó, para deu ela. Ai, certo. deu certo. Deve ter Ai, que bom. sido aqui, porque algumas eu via o convite, aí a hora que eu clicava ele dava um erro. Alguma, vai saber. Sim, Mas deu certo. então. Ó, então, boa noite de novo. É um prazer ter vocês aqui na live hoje com a gente. E a gente queria que vocês começassem se apresentando um pouquinho, para o pessoal conhecer mais de vocês, conhecer o trabalho de vocês também. E aí depois a gente entra propriamente no assunto. Então tá. Boa noite. O Insta da Annelise travou. Deixa eu começar então Tá aqui. bom. É, Então, caiu. muito prazer, Paula, Mariana, viu? É uma satisfação. Eu sou o professor Mamed, resido em Goiânia. Minha formação acadêmica é toda aqui na UFG, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Minha formação é exclusivamente em endodontia, né? Já são 26 anos dentro dessa especialidade, mas trabalhamos em clínica privada dentro de um contexto multiprofissional há vários anos. E aí a Annelise, né, a equipe de odontopediatria, a Annelise, professora Lília, né, professora Jordana, também faz parte desse contexto multiprofissional e nós estamos nesse projeto aí, né, aplicando, tentando revolucionar a endodontia em dentição decídua. E está sendo muito bacana essa experiência. Muito legal. Agora é É um- sua vez, Ana, de se apresentar para nós também. Agora sim, estão me escutando? Sim, Sim. aham. Então vamos lá, né? Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui com vocês, estar aqui com Uberaba no ar, Goiânia e Uberaba fazendo essa ponte aérea. Eu sou E a Mari em Neguise, Ribeirão. a é, Ribeirão. Então é um triângulo, não mineiro. É, eu sou Neguise, né? Sou odontopediatra, né? Então atuo na parte clínica, sou clínica, atuamos na mesma clínica, né, que é a Vita e Odontologia, onde fazemos parte lá do corpo clínico, tanto eu quanto uma MED. E tenho a minha formação acadêmica toda voltada para a odontopediatria. Então, tive a oportunidade aí de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado aqui na Universidade Federal de Goiás. E atualmente a gente começou a sonhar juntos em alguns ideais em que nós considerávamos que eram pertinentes dentro da prática clínica na odontopediatria, unindo aí o conhecimento que uma MED tem na ciência endodôntica com aquilo que a gente tinha de tantas dúvidas em relação à odontopediatria, e assim nasceu a EndoKids, né? Então hoje a gente tenta se dissociar um pouco do que eu só faço, do que ele só faz, né, Mamed? Dentro desse Isso. projeto da EndoKids, do que a EndoKids tem proposto aí, né? O que a EndoKids hoje tem feito aí para tentar discutir com as pessoas aquilo que a gente considera que pode ser um caminhar além dentro da endodontia em dentes descidos. Muito legal. bacana essa parceria, né? Porque eu acho que a endodontia ainda é muito obscura, assim, em relação à parte de odontopediatria. É, a Mari e eu, a gente atua em cursos de especialização em odontopediatria e os alunos chegam, a maioria, alguns não fazem endo de tecido, tem um pouco de receio, né? Então, é muito legal essa parceria de vocês, assim.
É o bicho de sete cabeças dos alunos, Sim, né, Paulo? Re- sim. realmente é complicado. A gente tem notado isso, né? Que é um campo que a odontopediatria está se descobrindo ainda, né? Está desvendando esse chamado Aham. mistério endodôntico. Ô, Mário, eu tenho grandes amigos em Ribeirão aí, viu, na endodontia? Grandes, de Quem? verdade. Professor Capelli, professor Bruno Crozeta, e da velha guarda, Ih, professor ela Antônio caiu de novo. Cruz, É, Antônio Cruz Miranda, né? Ele foi meu Professor professor, Pécora. Professor Pécora Pécora, também, professor, ele fez parte da minha banca de que eu mestrado, formei na doutorado. USP, então eles foram É, meus professores. eu Mas, converso com o Pécora diariamente. ai, que legal, aqui É um tem amigo. excelentes endodontistas Então, o mesmo. professor Estrela, ele apresentou várias pessoas aí bacanas e na nossa formação. Eu tenho um carinho muito grande por Ribeirão Preto. É, aqui é muito gostoso. Eu não nasci aqui, mas depois que eu fiz o meu colegial aqui, fiz faculdade, depois disso eu não saí mais daqui. Fiz meus cursos de especialização aqui, ficando, né, Paulo? Muito é bom. verdade. E eu acho que a gente se depara com situações tanto de odontopediatras que não querem fazer endodontia, como de endodontistas também que não têm o conhecimento da endodontia pediátrica, não é? Verdade, verdade. É verdade. Eu e a Ma- Paula, a gente costuma comentar, até em algumas lives a gente já comentou sobre isso, né? Mesmo na HMI, né, que às vezes precisa fazer um tratamento endodôntico, e a fase da HMI, às vezes, é aquela fase que a gente fala que cai no limbo. Né? O Sim. odontopediatra já não atende mais, porque é uma criança, adolescente, é um dente permanente, mas ainda Isso, precisa do manejo, mas aí o endodontista não quer atender, porque, querendo ou não, é uma criança adolescente, e ele não quer. verdade. Então, a gente fala que é esse limbo, né? Que os profissionais parece que não conseguem atender essa demanda dessa fase. Então, nesse contexto que você falou, eu até comentei ontem, nós tivemos uma live com o pessoal lá de Belém, né? Que nós estamos para Belém no final do mês. E eu falei assim para a professora Patrícia, que ela é endodontista. Falei, Patrícia, eu não atendo, não faço endodontia em dentição decídua. Não faço. Né? Ela falou assim, mas como? Eu não faço. Nós estamos juntos nesse projeto, mas é nesse contexto aí. Eu atendo muita criança, adolescentes, né? Dentição permanente. Mas o mais bacana disso tudo está sendo essa troca, sabe? Aprendendo muito com a odontopediatria. Abriu muito a nossa cabeça, fez a gente buscar muita literatura da odontopediatria. A gente viu tanto que a odontopediatria, na questão da endodontia, tem avançado, mas precisa muito avançar e quebrar alguns dogmas, alguns paradigmas e deixar a ciência endodôntica entrar nesse caminho aí, porque é uma endodontia de um dente descido. Então, os Uhum. princípios de endodontia praticamente são os mesmos, com algumas peculiaridades, lógico, né? Principalmente o contexto de ser uma criança, né? Então, tem algumas que vocês sabem muito mais do que nós. Mas do restante, praticamente, é a mesma coisa, né? A gente pode aplicar a tecnologia com critério, com embasamento, para visando esse aumento, né, da qualidade do tratamento. Eu vou deixar um pouco a Nelise falar, porque esse projeto tudo começou com ela. Eu tô de carona nisso aí. Eu já expliquei que, assim, já falamos ontem na live, né? Eu vou repetir. Ele é corresponsável direto pelas coisas acontecerem. Na verdade, não existe EndoKids sem um e outro, né? A gente juntou aí o que era da ciência endodôntica realmente para trazer aí para o dente descido, né? A gente costuma comentar muito que o odontopediatra andou por um período longo e ainda anda em uma ausência de uma luz que já existe e que talvez as pessoas não tenham aberto ainda essa oportunidade de vislumbrar a endodontia em dentes descidos de uma forma que possa melhorar mesmo, não só em termos de resultados clínicos, mas melhorar o atendimento para a criança, melhorar o atendimento para o profissional. Então, é assim que surgiu o projeto da EndoKids, né? Foram com as minhas angústias, perguntando para ele, né? Falar, mas e aí? Né? A gente faz assim, a gente não pode melhorar isso? E aí ele trazia o que havia na ciência endodôntica, que o endodontista já usa já há algum tempo, ou já sabia, ou que já é algo que é sólido dentro da endodontia clínica, e que nós fomos tentar pesquisar aí do que poderia
existir de ciência aplicado a dentes descidos e o que realmente na prática clínica seria viável para uso na criança, né? Que já tinha um respaldo científico e que era viável. Então, eu costumo citar sempre, né? Quem pode ser que tenha gente aqui que já tenha me ouvido falar isso, mas nós tivemos uma frase de uma ex-aluna nossa no primeiro curso, né? Que falou, nossa, parece que tudo isso que eu estou vislumbrando aqui, treinando, parece que pela primeira vez eu estou lidando com endodontia em dentes descidos de forma profissional. Parece que a gente saiu do tempo das cavernas, né? E realmente é essa sensação que a gente tem discutido bastante, né? O que é aplicável, o que não é, e o que hoje a endodontia considera inconcebível e o odontopediatra faz, talvez por falta de uma universalização de um conhecimento que já exista, né? Porque se falar para o endodontista, né, uma média de rir, porque toda vez eu cito isso, eu falava assim para mim, mas espera aí, como que vocês sabem um comprimento de trabalho? Não, a gente faz uma odontometria na radiografia de diagnóstico. Mas e aí? Bom, e aí que é isso, a gente recua 2 a 3 milímetros e é isso. São coisas que dentro da endodontia não cabe. E por que na odontopediatria cabe? Né? Então, questões como essas foram feitas, e aí talvez a nossa veia aí de formação acadêmica, né? Pesquisador gosta muito de ficar mexendo e procurando onde não existe coisa, né? A gente falava assim, não, mas tem que existir alguma coisa para a gente beneficiar, então isso não é possível, a gente vai continuar fazendo dessa forma. E assim surgiu o projeto EndoKids, né? Então a gente fala muito de tecnologia, mas não é a tecnologia em si, né? Só a tecnologia. O que realmente isso pode agregar dentro do atendimento odontológico que beneficie fundamentalmente a criança, né? O que realmente beneficia, né? Porque se há algum benefício, isso pode ser colocado na mesa para discutir com os pais, talvez valha a pena a gente ao menos saber que existe, né? Exatamente. Muito legal. E é muito legal a iniciativa, né? Assim, o projeto todo em si, mas principalmente uma especialidade da mão para outra, né? Porque às vezes os profissionais ficam cada um na sua casinha ali dentro do seu conceito. Eu brinco muito que a gente sabe cada vez mais, de cada vez menos, né? E na verdade, se a gente se desse as mãos, a gente ia concretizar a integralidade que a gente realmente busca, né? Que a gente precisa, né? Então, assim, espetacular, eu adorei. E eu achava que o Mamed era odontopediatra. Ele é quase, olha a cara dele de odontopediatra, ele é quase já. Mas Já Paula, vai pra turma, né? Essa é uma transformação lenta, mas assim, cada vez que a gente viaja e tem a oportunidade de estar em algum lugar, eu sinto que ele se transforma cada vez mais em odontopediatra, entendeu? então, Legal, se a live tiver tempo, eu posso te contar uma historinha desde a graduação, né? Mas o que é bacana, sabe? Porque assim, eu nunca me fechei a nada, né? Graças a Deus, nada disso. A formação nossa foi bem fundamentada no tratamento multiprofissional mesmo. E como a Nelise falou, nós trabalhamos dentro de uma clínica privada, somos privilegiados, na verdade. Acho que nós temos que ter gratidão nisso aí, porque nós envolvemos de maneira multiprofissional mesmo. E não é um obstáculo atender criança, né? Porque lá eu tenho um respaldo de uma equipe de odontopediatria, né? Então não é que chega qualquer dificuldade, eu tenho um amparo da Annelise, de outras colegas, amigas, a professora Lili, como eu falei já, a Jordana, etc. Mas a odontopediatria foi um desafio para mim, sim, lá no início. Foi um desafio grande, né? Mas hoje a gente tem muito prazer, muita satisfação em trabalhar junto disso aí. E como diz os baixinhos, eles nos cativam, né? E Sim. estamos aí para sempre evoluir. Isso aí. Mas só fazendo um comentário que a professora Nelly estava falando, eu acho que, eu concordo, né? A gente parece que a odontopediatria, ela demorou, assim, a evoluir, né? Alguns pensamentos antigos parece que ainda perduram. A gente encontra ainda profissionais que
por exemplo, alguns questionamentos que eram muito comuns antigamente, né? Mas pode instrumentar o canal do dente descido, né? A preocupação de lesar o germe, e que é coisa assim que a gente, antigamente, tudo bem, era, mas ainda, isso ainda perdura até hoje, a gente ainda escuta, né? Então, mas precisa instrumentar, não vai lesionar o germe, né? O que mais? Tem várias outras coisas. Que material que vai utilizar? É, Mas é o não, que mais pergunta. o material Esse material, é a cereja do bolo, né? Sempre nossa, esse tem. material acho que não, vão levar anos ainda, viu? Décadas. Né? O material O ideal, né? material, o material é uma live só, entendeu? Só sobre o É, material. não, deixa o material por enquanto de lado, depois a gente fala dele. A gente marca um outro dia. Mas, então, eu concordo, assim, eu acho que a gente tem que buscar evoluir, né, como tudo. Eu acho que, hoje em dia, a odontopediatria, ela tá melhorando e muito, né, porque, e eu sempre brinco nos cursos, quando eu falo que, nossa, a odontopediatria melhorou muito quando a gente olha para trás, porque em um curto período de tempo, até pouco tempo atrás, não existia estética para criança, né, dentística, restauradora, estética para criança, a gente usava resina P. Era resina P e pronto. Na minha graduação não tinha nenhuma profissão, tinha resina P. Você está fazendo odontopediatria? É criança? Então a resina P. Você não pode selecionar uma cor, deixar o dente bonito. Hoje isso tem mudado, né? Nós temos até resinas coloridas para poder estimular a criança, né, a aderir ao tratamento. Então, assim, eu acho que até os materiais, as nossas opções de materiais, acho que a indústria Sim. tem olhado um pouco mais para a odontopediatria. Claro que a gente sabe que eles não veem tanta vantagem assim na nossa especialidade, não tanto quanto a gente gostaria, né, que eles investissem, mas eu acho que eles têm olhado um pouco mais para isso, né? Nós temos limas pediátricas, coisas que a gente não tinha antigamente. Hoje nós temos até rotatório da odontopediatria. Não sei se vocês podem comentar um pouquinho sobre isso, que também antes a gente adaptava, né? O do dente Sim, permanente e do dente tecido. E a gente sabe que não dava muito certo, às vezes. sim, sim. Você quer falar, Nelise? Eu desliguei aqui Ela, porque eu tenho um trio canino que de vez em quando resolve fazer uma arte aqui, por isso que eu desligo o microfone. Então, não, vou deixar você falar sobre essa evolução dos instrumentos, o Mamed, e o que a gente tem vivenciado. Então, é assim. Sempre, como você falou, Mariana, vem adaptando de outras especialidades para odontopediatria, né? Isso eu não sabia, eu comecei a observar desde quando o projeto efetivamente ele foi concebido. E aí, buscando na literatura, né, a gente tem que sempre respaldar, existia limas odontopediátricas, mas importadas, né? Limas, principalmente no Japão, né? O sistema Q do S, acho que foi um dos pioneiros, enfim. E no mercado nacional, a gente não tinha isso. Então, imagine só, para a gente introduzir isso na odontopediatria e pedir para o odontopediatra importar uma lima, né? Porque as nossas dentais não faziam essa importação, era um mercado muito específico, e não encontrava isso aqui no Brasil. E nem encontra, eu acho, até hoje, essas importadas, né? A não ser sob encomenda. Então, adaptação das limas automatizadas, sejam elas reciprocantes ou rotação contínua, né? Em rotatório. Qual o menor comprimento? 21 milímetros. 21 milímetros, mas a cabeça de um contraângulo ou a cabeça de um motor, 22, 23, 24 milímetros, numa boca de uma criança, né? Fazendo um molar descido. Então, assim, às vezes precisando de uma visão indireta, com espelho para enxergar aquele instrumento, né? Então, muita dificuldade técnica. E tudo que tem dificuldade técnica é difícil capacitar o profissional. Não dá o ânimo, não tem o entusiasmo, né? Porque a mudança de hábito, ela exige uma dedicação, uma capacitação, um treinamento, acreditar naquilo que é para melhorar aquela rotina. Então a gente tinha não é fracasso, nós tínhamos não uma adesão em quantidade que a gente queria. E aí, conversamos, e vai pesquisando, e nós temos aqui no mercado nacional uma indústria, né, na endodontia,
que é a MK Life, que é o Michel, né? Longe de querer, mas é o único que eu conheço até então, nacional, que produz as limas odontopediátricas, que fez uma sequência, né? Ele fez uma sequência ouvindo odontopediatras, né? Ele fez uma sequência escutando o especialista da odontopediatria para determinar diâmetro de ponta, conicidade do instrumento, né? E qual grupo dentário que seria indicado teoricamente a aquisição ou aplicação dessa tecnologia. Então vamos partir para os molares descidos, né? Então, e aí foi feita essa sequência, a adesão é totalmente diferente, o comprimento do instrumento, ele se adapta àquela realidade da criança, né? Na maioria dos casos, né? Um instrumento fabricado com uma liga metálica de última geração, extremamente flexível, uma capacidade de corte extremamente interessante, onde vai ficar pouco tempo dentro do canal radicular para fazer a sua função, né? Não ficar demorando ali naquele... Porque o tempo, para vocês, é uma coisa importantíssima. Para nós, da endodontia, a gente não... É lógico, quanto mais rápido, mas a gente não preocupa tanto com o tempo. E a odontopediatria tem que se preocupar, né, com o tempo, porque aquela criança, ela está naquele momento, ela não consegue ficar parada totalmente. Então, nós temos esse recurso hoje, né? É óbvio que a gente, como endodontista, eu já estou pedindo, né, instigando a indústria a produzir mais opções, tanto em movimentos diferentes, quanto, às vezes, em tapers, conicidades diferentes, às vezes contemplar mais um grupo dentário anterior, né, um incisivo, por que não? Ué, né? Mas o passo foi dado e está sedimentado, então essa sequência está sedimentada, né? A gente, sedimentada mesmo, o odontopediatra tem segurança na aplicação dessa sequência clínica. Muito bom. Muito legal. Pois é, porque assim, a gente tem que ir procurando desmistificar, né, tudo isso e fazer com que os alunos, né, percam medo também de praticar endodontia na clínica, né? Porque são Lógico. muitas dúvidas mesmo, muitas. E às vezes alguns ficam até surpresos quando a gente fala sobre instrumento rotatório na endodontia de tecidos. Muitos não conhecem, não têm esse contato, né? A faculdade não fala muito dessa parte, né, na Não tem, graduação. Então, não uhum. tem. E poucas pós-graduações também, né, Paula? Se você parar É para verdade. analisar, mas tudo bem, é novidade, né? Vamos falar de 5 anos para cá, me corrijam, 6 anos, 8 anos para cá, não sei, mas isso é recente, né? Então, assim, quando se fala, só um adendo, quando se fala em material, né, e tal, o que se coloca, ou deixa de colocar, a endodontia passou por isso. A Uhum. endodontia passou por isso na década de 60, 70, 80, né? Então, quando eu me graduei, os congressos tinham simpósios para tal escola usa tal medicamento, tal escola, né? E fazia os simpósios e dava muita discussão, até do ponto de vista pessoal, né? O que é mais importante? Já tem um consenso hoje. É a limpeza, a sanificação do sistema de canais radiculares, de túbulos dentinários. É óbvio que no caso de vocês, a medicação é a pasta obturadora, né? Então, em alguns casos, eu vou fazer uma obturação 2 vezes, que seja a troca da medicação. Tudo bem. Mas essa medicação, ela é um coadjuvante, né? Ela vem para potencializar. Ela, dentro da endodontia, ela não é o artista principal, né? A artista principal é a limpeza mecânica, então instrumentos. É a limpeza química, ação antimicrobiana, é a solução irrigadora. Volume de solução. Aí a odontopediatria tem um problema. Eu não posso ficar irrigando muito tempo por causa do tempo. A criança. Se eu tivesse uma criança sedada, por exemplo, onde ela teria um tempo de trabalho, nossa, aí eu falo para a Eu tô Melissa. falando que ele tá virando odontopediatra. Você imagina um endodontista falando até de sedação, gente? Olha só. Entendeu? Aí eu aumento o volume de solução irrigadora. Eu aumento o volume, eu aumento a qualidade dessa solução irrigadora, do método, a metodologia de irrigação. Eu posso lançar mão de insertos ultrassônicos para potencializar a solução irrigadora. Então, eu estou eliminando maior quantidade e variedade de espécie microbiana. O que isso resume lá na frente? Maior sanificação, maior êxito, melhor prognóstico. E aí, como eu vou obturar o canal dente-tecido com uma pasta que tem ação antimicrobiana e uma ação biológica para estimular
reparo tecidual, fechou. Né? Então, acho que a odontopediatria está passando por essa mudança para o lado positivo. Né? Para o lado positivo. Eu acho que vai ser muito bacana. E logo, logo, porque a gente tem que discutir a ciência, e não os materiais, porque a função nossa aqui, o intuito é melhorar a qualidade de vida do nosso paciente odontopediátrico. Ponto. Qual que é a sua opinião sobre a terapia fotodinâmica na endodontia? Na endodontia ou na odontopediatria? Isso, na Na, odontopediatria. ó, eu vou falar na endodontia e vou transpor essa opinião para Uhum, essa evidência que nós temos. Assim, tudo que nós vamos... A gente não consegue esterilizar a anatomia interna, né? Nós não uhum, conseguimos. A esterilização dos canais radiculares. Então, tudo que vem para colaborar, para potencializar, para aumentar esse processo de sanificação é muito bem-vindo. Então, sem sombra de uhum, dúvida, a terapia fotodinâmica é um fator coadjuvante importante na redução de carga microbiana, um fator antimicrobiano. Né? Então, eu não posso dar a ela somente o êxito. Né? Então, o que os trabalhos têm mostrado dentro da endodontia em dentes permanentes é que ela é um coadjuvante relevante, mas uhum. talvez não seria a principal eliminadora da carga maior microbiana até o momento. Entende? Mas se você tem condição de colocar isso na sua rotina clínica, é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Eu acho que para a odontopediatria o principal fator da terapia comportamental seria o tempo, né? Eu acho que eu tenho conhecimento, me corrijam se eu estiver errada, né? Eu não vi nenhuma evidência, assim, forte, defendendo que é, assim, excelente uso, ou que é um passo que faz diferença na endodontia em tecidos. Não sei se tem algum trabalho, por Eu vou enquanto. deixar para a doutora Annelise aí. Quer Na falar? verdade, vamos lá. Ó, acho que em termos de ciência endodôntica, eu acho que a terapia fotodinâmica, para ser utilizada intracanal, não há dúvidas. Eu acho que isso já é algo, neste momento, indiscutível, de que há inativação bacteriana e de que há uma redução de carga viral, em termos de microbiota. Então, isso é indiscutível. Né? O que não se tem em ciência ainda é qual é o melhor protocolo. Os protocolos ainda são discutíveis, né? Então, qual é o melhor protocolo? Não se tem ciência nem para dente permanente, nem para dente descido. Então, qual é o melhor protocolo a ser feito? Então, há estudos em andamento, vai se usar qual quantidade de energia, você vai preconizar você fazer uma irrigação prévia com água oxigenada, porque aumenta a distribuição de oxigênio que vai reagir entre fotossensibilizador e luz. Então, isso ainda é muito discutido. Mas não há muita dúvida, né? Eu acredito que você vai ter uma redução de carga microbiana. Então, assim, eu ainda considero para dentes descidos possível, aplicável, como um passo a mais. E não substituindo passos já existentes. Então, é um passo a mais para ser feito. Aí eu Você fico pensando pode fazer isso. mais. Se Sim. você pode Quanto fazer isso será do que ponto de... isso... se você pode fazer isso do ponto de vista protocolar, eu não vejo por que ainda não se fazer dentro dos protocolos que já foram estudados, entende? E, na verdade, é óbvio que, se tratando de odontopediatria, muitas vezes a gente tem que lançar mão do bom senso e daquilo que é possível na criança dentro do protocolo que nós temos. Agora, veja só, olha que pergunta interessante, né? Que dá asas para a gente fazer uma discussão das inovações e daquilo que a gente tem lido e tem visto mais na literatura que é possível fazer em tratamento endodôntico de dentes descidos. O que a gente já tem de evidência científica relacionada a dente descido, do uso, por exemplo, da instrumentação mecanizada? Ela reduz a metade o tempo de instrumentação. Então, se você tem uma redução a metade de tempo de instrumentação,
você pode ter um esforço maior em outros momentos que você não tinha. E aí o esforço maior vai ser na terapia fotodinâmica? Acho que não. O esforço maior vai ser antes na irrigação mais abundante que se fazia. Ou na ativação de solução irrigadora com ultrassom, se você tiver essa possibilidade. Né? Porque isso a gente já tem mais evidências. Mas se eu estou reduzindo o tempo em alguns momentos que eu não reduzi esse tempo antes, eu estou ganhando tempo em outras situações. Então, diante de casos em que a gente consegue cumprir todo o protocolo hoje, que nós acreditamos que viabiliza melhores resultados, e eu puder, no caso selecionado, incluir a terapia fotodinâmica, eu incluiria como último passo lá antes da medicação, né? Então, mas entendo e concordo com você. A gente ainda está engatinhando, né? Então, não dá ainda para preconizar isso com um protocolo certo. Mas eu acho que é uma questão de tempo, viu? Mas é muito bom saber que a gente vai ter opções, né, para melhorar. Sim. Sim. Sem dúvida. Com certeza. Mas, assim, muito legal o trabalho de vocês, não só no sentido da parceria das duas especialidades, mas no sentido também de sair rodando por aí, né? Porque é a endodontia mais rotatória que eu já vi. Porque Nem fala, Paula. sai rodando o país inteiro aí para poder propagar o conhecimento da EndoKids. Isso é muito legal, porque muitas vezes as pessoas ficam alojadas e o conhecimento fica muito restrito, né, em loco, né, e acaba não sendo tão divulgado. E as pessoas têm tendência a se adequar numa zona de conforto e repetirem protocolos antigos, fazerem sempre as mesmas coisas, não inovar, né? E é muito legal, assim, ter esse propósito, né? Com certeza a endodontia não vai ser a mesma depois de vocês. A EndoKids vai revolucionar. Melissa, tudo começou, na verdade, né? A professora Lília nos convidou para escrever um capítulo de endodontia de dentes descidos em dentes traumatizados. Então, a professora Lília Guedes, ela é autora do livro de traumatismo dentário em dentição descida e permanente, foi lançado recentemente, o ano passado. E nós já tínhamos pensado nesse projeto, mas nem nesse projeto, pensado, né? A Anelise coordena a especialização aqui em Goiânia de odontopediatria e nós fomos fazer uma participação dentro do curso e eu levei, discutindo para levar essas tecnologias, para facilitar. E aí, quando do convite para colocar no papel, né, para redigir um capítulo de um livro, aí ela bateu a mão na mesa assim, quando eu falo ela é a Anelise, tá? Ela bateu a mão na mesa e falou assim, agora vai virar. Eu falei, vai virar o quê, Anelise? Vai virar a página do capítulo, o que é? Não, agora nós estamos inseridos num projeto que eu estou te avisando que nós vamos fazer e nós temos obrigação de divulgar isso. E aí nós fizemos esse capítulo, né, nós ficamos muito felizes com a aceitação. E logo em seguida teve um congresso, época de pandemia, eu acho que a pandemia ela ajudou bastante nisso, para a gente, né, nos dedicarmos mais ainda, né, ao invés de ficarmos parados e de ler, escrever alguma coisa. E um congresso online da MK Live, né, não sei, muitas pessoas estavam online, e nós fomos falar de endodontia de dentes descidos. E aí, eu acho que foi a partir daí, né, Nelise? Eu acho que começou os convites, porque era um congresso nacional e tinha muito endodontista nesse congresso, por incrível que pareça. E os convites começaram a surgir pelos endodontistas. E aí os odontopediatras também começaram a ter a noção. E tá aí, Paula. É isso aí. Nós já estamos. Até julho, parece que nós vamos. Belém, Sim. Uberaba, Uberlândia. A gente está esperando vocês aqui. Depois vai ter Franca Central, também. hein? Quero ir lá no Mercado Central. Comer um Sim. queijo meia cura da canastra. O pessoal de fora gosta de vir aqui comprar queijo, doce, pinga, né? É isso aí. Nós vamos comprar tudo que tem direito. Muito bom, muito bom. E a Mari, não queria tocar no assunto nessa live, mas acho que não tem jeito. Fala um pouquinho sobre medicamento.
Eu não vou aguentar esperar, Júlio. Vamos falar. Vou dar só spoiler, tá bom? Só Sim, spoiler. aham. Então, brincadeiras à parte, né? A questão da medicação utilizada para o tratamento endodôntico de dentes descidos, vamos subdividir aí em dois pontos, né? A gente tem terapias conservadoras, capeamento pulpar direto, pulpotomia, e nós temos as terapias endodônticas radicais. E eu acho que a dúvida, ela permanece em ambas as terapias. Quais são as medicações possíveis? A gente sempre discute isso, não tem um curso que não surge dúvida a respeito disso. E essa é uma dúvida que não é só das pessoas. E, na verdade, a dúvida ainda existe nos profissionais, porque a ciência não consegue nos dar uma resposta exata. Né? Se nós formos nas últimas revisões sistemáticas que avaliam qual que é a melhor medicação, ou a melhor técnica operatória para pulpotomia, para pulpectomia, ainda há aquela conclusão chave da grande maioria das revisões sistemáticas de que não há evidência de superioridade em uma determinada medicação em detrimento de outra. Mas há uma tendência de mudança relevante nos últimos 15 anos dessas revisões sistemáticas. E a tendência de mudança relevante que nós percebemos é que existe na comunidade científica um esforço contínuo para que se use medicações que sejam menos tóxicas possíveis, mais biológicas possíveis, que eram citações que a gente via pouco, né, há 15 anos atrás. E hoje isso tem sido citado nas revisões sistemáticas de dentes descidos. Né? Então, assim, citações clássicas, por exemplo, o formocresol é uma medicação que mundialmente falando, não estou falando de Brasil, né, mas mundialmente falando, é uma medicação que existe uso para o dente descido. E as revisões sistemáticas, elas já saem em conclusão, vamos falar de pulpotomia. Hoje, apesar do sucesso clínico, e da frequência de uso, hoje recomenda-se o MTA como a medicação de escolha em pulpotomia de dentes descidos, em detrimento de medicações que possam gerar toxicidade, como o formocresol. E eram conclusões que nós não víamos antes. Né? Então, a minha interpretação, e aí é uma interpretação pessoal minha, é que estamos evoluindo para utilizar cada vez mais medicações que promovam interações com o tecido da forma mais biológica possível. Então, partindo desse princípio, cada um... Eu costumo falar nos cursos, sabe, Paula, Mariana, que o professor que fala em curso que a minha medicação é a melhor e as outras não funcionam, eu, particularmente, eu não gosto desse discurso, mas é uma opinião pessoal minha. Né? Cada um tem uma escola, cada um tem uma formação, e a minha formação, tanto a minha formação acadêmica, que eu tive a oportunidade de estudar estudo clínico longitudinal de tratamentos endodônticos, como aquilo que a gente estudou depois mais, a minha formação ela vai mais ao encontro dessa tendência mais biológica. Então, sendo assim, a gente opta por medicações mais biológicas. Então, a nossa recomendação ela vai ser nesse sentido, né? Seja em terapias pulpares conservadoras ou em tratamentos endodônticos radicais. Né? Mas eu quero usar outra. Ok, eu não posso falar que a minha é superior à tua. Né? Mas eu tenho aí uma linha de pensamento e eu tenho um respaldo de eficácia e de eficiência clínica que me garantem que a minha medicação ela pode ser recomendada. Então, é baseado nisso que nós tendemos a recomendar materiais mais biológicos para os tratamentos conservadores, como, por exemplo, o MTA, os biocerâmicos, né? Isso que a gente tem tentado trabalhar, ou o próprio hidróxido de cálcio em situações específicas. E em tratamentos endodônticos radicais, a gente tem trabalhado com pastas à base de hidróxido de cálcio. Então, é baseado nessa explicação toda, né?
Sim. que a gente tem seguido, né, Mamed? Sim, exatamente isso. E eu concordo com a Anelisa, também dentro da endodontia, em dentição permanente. A tendência há muito tempo é essa também, né? Das pastas, das medicações mais biológicas. Então, eu acho que o caminho é por aí. Muito É, legal. eu acho que a gente tá em concordância, né, Paula? Porque a gente também Sim, preconiza aham. isso nos cursos, mas a gente sempre fala, não existe ainda um material ideal, que a gente pode Não, falar assim, ah, esse é o material perfeito. Eu acho sim, que ainda não existe, a gente ainda não não. Tem chegou muita nesse. controvérsia, né? Muita controvérsia. Quem sabe, né, daqui a um tempo a gente possa falar isso. Olha, esse é o material perfeito. Mas Tomara. Sim. tomara, eu tenho esperança. Sim, sim. E em contrapartida, em relação a tanto desenvolvimento científico, né, de pesquisas, a gente ainda se depara com aquela velha história dos pais que assustam quando a gente fala que o dente descido vai precisar fazer uma endodontia, né? Ainda tem gente que assusta, assim, tipo, mas dente de leite, fazer um canal? Como assim, né? Então a gente às vezes se depara com essas dúvidas até com as alunas da pediatria, do tipo, como eu convenço meu paciente que o canal é necessário ali naquele momento, né? Porque infelizmente a gente ainda tem essas situações no consultório, né? Da É, pessoa assustar com isso. isso Essa é uma, infelizmente ainda é muito comum, né? É, essa é uma dúvida de alunos de graduação, de pós-graduação e, essencialmente, de pais, né? sim. Com certeza. Você sabe o que a gente tem conversado muito com os alunos? Até pensando na previsibilidade do sucesso de tratamento, né? A gente tem conversado muito com os alunos de tentar explicar, e não assim, poxa, realmente o seu dente a gente vai ter que fazer o canal. Porque a gente não faz. Porque quando a gente pensa em canal, eu penso naquilo que a endodontia faz em dentes permanentes. E Uhum. não é isso que nós fazemos, né? Então, a gente tem recomendado muito, né, e falado para os alunos explicarem o seguinte, né, que a gente tem, por exemplo, num dente com infecção, ó, tem uma infecção ali. Se tem uma infecção ali, a gente só tem duas formas de resolver. Ou nós vamos tirar esse dentinho para não ter mais infecção, ou nós vamos colocar um remédio lá dentro. Porque esse remédio tem que chegar lá na onde está a infecção. É igual uma unha encravada que você vai ter que colocar o remédio lá dentro. Só tomar remédio não vai resolver. É. E a percepção que nós temos é que o paciente entende melhor o que é o tratamento endodôntico. Porque nesse momento a gente explica, esse remédio, ele pode acabar. Esse remédio, se ele acabar, eu tenho que colocar mais. E se ele acabar, eu tenho que colocar mais. Então, a gente não sabe Uhum. quantas vezes. O que a gente sabe é que se ele der certo, a gente vai manter o dente na boca sem precisar fazer mais coisas, né? Então, Uhum. O que você acha? Vamos tentar? Então, a gente tem tentado falar mais ou menos nesse sentido, para os alunos não irem para o lado do canal, porque realmente, ó, a gente não faz isso, a gente não obtura. E a essência do tratamento endodôntico, não só as fases prévias, me corrijam se eu estiver errado, né, os endodontistas, é a fase de finalização. E a gente não faz essa finalização. Né, Mamed? Não sei Sim. se isso cabe em endodontia de dentes permanentes. Vocês não fazem a conclusão, né, o selamento daquela anatomia, né? É. Mas grande parte é feito assim, mas eu acho que o seu raciocínio é perfeito para odontopediatria, né? Uhum. Porque a cultura ainda do investimento, não sei se eu poderia falar essa palavra, em um dente de leite, né? Porque é dente de Sim. leite lá que tá vendo, para o pai entender. É. Eles não entendem isso. Não, mas é dente de leite, ele vai, daqui uns dias ele tá, né, tal. Mas não é isso, né? Não é isso. Se esse dente de leite ele ficar com saúde no tempo certo que ele tem que ficar, os benefícios são enormes, né? Sim. Então a gente tem que investir nisso mesmo. E mesmo se tiver que retornar para trocar essa pasta, retornar para trocar essa, porque a troca da pasta, né, da medicação, é muito tranquilo. Aí, né, eu acho porque aí eu já consegui o processo de sanificação, o organismo
daquela criança já regrediu uma fístula ou um abscesso, que for a condição clínica pré-existente. Então ali eu estou fazendo um novo preenchimento e fazer um selamento coronário definitivo. Isso é outra questão que a gente pode trabalhar também depois, num outro momento, a importância do selamento coronário adesivo, ou com a coroa de aço, ou com o protocolo que a odontopediatria tem. Tem que selar coronariamente, definitivo, esse elemento dentário. Porque senão de nada vai adiantar todo o investimento na endodontia, na terapia endodôntica. Isso é uma coisa muito comum, né? Aí coloca um material lá meio provisório e na próxima sessão já caiu aquela restauração, aquele selamento, tem que fazer tudo de Já novo. contaminou tudo. Já contaminou Chegou, tudo. chegou um comentário aqui da doutora Carla, não sei de qual cidade que ela é, aí ela falou que aqui é difícil achar um endodontista que faça a endo do primeiro molar permanente em crianças. E os pais se assustam mais quando uma criança de 10 anos tem uma endo e um permanente. Não é? Então, não é fácil achar um endodontista de verdade. Eu acho que não é só fácil. na cidade. Não pelo fato da endodontia no dente em si, acredito que seja a colocação dela, mas a gente tem um condicionamento numa criança no primeiro molar permanente, provavelmente uma risogênese incompleta ainda, né? São situações desafiadoras para o endodontista. Foge a rotina nossa do consultório, foge, né? Mas também ele tem que... Não estou julgando o colega que não faça, não é isso. Mas ele tem capacitação para fazer, né? O curso de especialização em endodontia, ele não faz a capacitação do condicionamento de uma criança. Não, nós não temos isso na especialização. Mas é um cirurgião dentista que está lá, né? Que está de frente àquela criança com uma urgência endodôntica, ou ele pode ter uma odontopediatra próxima, um clínico geral que ajude ele, mas é muito assim, eu acho que deixar um dente desse, sem um tratamento, um dente permanente, aí a gente está regredindo muito, né? Do que nós estamos conseguindo fazer para os nossos pacientes. Eu Olha acho só, estão colocando a gente na berlinda aqui, Mário. Estão perguntando se você e eu, se nós fazemos endo de molar permanente. Agora eu vou deixaram fazer de te um comentário apertar. agora, já aproveitando Eu não fazia, eu encaminhava, mas eu quero fazer um comentário que eu acho que é muito importante, porque às vezes parece que os dentistas se esquecem disso. Nós temos várias especialidades. Não é porque nós não temos uma especialidade que nós não podemos nos aliar com um colega que tenha outra especialidade. Por exemplo, eu e a Paula somos uma equipe. Eu não sou ortodontista. Eu não sou ortopedista funcional. Eu não sei nem fazer um aparelho. Eu sei indicar, eu sei diagnosticar. Quando eu preciso pôr a mão na massa, ou aquele paciente precisa, Paula, me ajuda a fazer o planejamento, vamos pegar essa criança, sabe? Então, assim, a mesma coisa, por exemplo, me aparece uma criança, um bebê, que é da minha área, como odontopediatra, o bebê vai chegar para mim com uma lesão, suspeita de malignidade ou alguma coisa assim. Ah, mas eu não faço biópsia, eu não sou patologista, né? Eu não acho que eu tenho essa capacidade. Tudo bem, eu vou me aliar a um colega, como muitas vezes eu fiz no consultório. Chegava bebês com lesões, a mãe assustadíssima, porque o pediatra encaminhou. É sempre aquelas coisas, né? Veio, caminhou, aí caía pra mim. O odontopediatra, quando o especialista em odontopediatria, ele sempre recebe os pepinos. Né? Parece que o paciente foi quicando pela cidade toda e de repente chegou para você e você tem que resolver. A gente se sente um pouco assim às vezes. Mas nada impede de nós nos aliarmos a colegas que tenham especialidade. Então, vou marcar um dia com o meu colega que é patologista ou estomatologista, eu vou fazer o manejo, eu vou anestesiar a criança, como muitas vezes eu já fiz. Vou conter ali o bebê, né? Porque em caso de bebê não tem outra maneira. E ele vai fazer a biópsia, ele vai fazer a parte dele ali. Então, assim, eu acho que isso é importante. A gente não pode esquecer. Nós não temos que resolver tudo sozinhos, né? E abraçar o mundo e resolver todos os problemas do mundo e da criança. Sim. Nós podemos nos criar. Então, o endodontista da mesma forma. Vou ali me aliar com o endodontista. E eu acho que vocês são um exemplo perfeito disso.
Pediatra trabalhando com endodontista. É. Então, Mas é isso mesmo. é isso o que eu te aconselho, como ela chama Carla, o que eu te aconselho é isso, Carla. Procura um endodontista, faz amizade, fala assim, ó, vamos atender essa criança junto, porque ela precisa da gente, né? Então, assim, Eu falo que as parcerias têm que ser dialogadas, né? Porque encaminhar aquele tipo de encaminhamento, encaminhe Maria para a endo do 46. É melhor explicar todo o curso clínico ou entrar em contato com o parceiro, porque tem que ser realmente uma parceria. Não é jogar o paciente de novo para sair quicando outra vez, né? Como a Mari disse, né? sim, eu acho que faz a diferença pro paciente. Esse paciente depois vai falar bem de você. Então, assim, eu acho que não tem nada a perder. Ele Sim, vai perceber que o atendimento foi diferenciado, né? Que olhou para o problema dele. Então, com eu certeza. acho que é muito triste um paciente de 7, 8, 9 anos perder um primeiro molar permanente. Então, assim, Uhum. eu acho que a gente tem que olhar para isso. Assim, o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Que Com foi o Sim. certeza. juramento que a gente fez, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Olha É, lá, eu já fui filosofar, já tomei conta da live. Tá certo, Mariana. Não, mas eu acho ai, muito importante. Eu acho que o exemplo de vocês é perfeito. Tomara que inspire sim. muitos pediatras e muitos endodontistas, porque realmente Responsabilidade, hein, Nelise? Tá É, vendo? porque ai, realmente eu acho que é uma área também que, igual eu falo, tem esse limbo, né? A gente vê ainda isso. Então, ó, teve um comentário do Marcelo, há muitas dificuldades, como condicionamento, isolamento, acesso ao dente. Tem. Tem, Marcelo, você tem razão. Mas a a criança odontologia é um pulando. desafio. Sim. É, com certeza. Mas, ó, o tempo da live tá passando rapidinho. A Já? gente nem viu passar, né? Batendo papo aqui. Muito legal ter vocês aqui com a gente hoje. Queria que vocês falassem um pouquinho onde que vocês vão estar, o próximo local, que a gente vai estar esperando vocês aqui em Uberaba, em julho, depois em novembro em Franca, né? Ah, pois Franca, essa eu não estava sabendo, tá vendo? Essa confirmação é novidade para nós. Vamos que vamos. Olha A gente só, já está mais um estado ajeitando para dar chegando. certo. Annelise, então faça a nossa agenda aí. Então, a primeira é uma satisfação, né? Falar com vocês. A gente recebeu o convite para ir para Uberaba com o coração aberto e ficamos muito felizes, né? Vamos estar aí em julho com vocês. A gente espera que a gente possa discutir bastante essas pequenas pitadas que a gente falou aqui na live, muito mais, né? Que a gente possa ter a oportunidade de trocar a nossa experiência com a experiência individual de cada um que estiver participando. Essa é o grande ideal da EndoKids. E a Paula falou no comecinho, né? Vocês viajam muito, adorei o termo, rotatória, não sei nem como é que você abordou aí, mas enfim. Mas esse sempre foi o objetivo, né? Sem nenhuma demagogia, mas a EndoKids, ela nunca foi concebida no sentido de que nós ficássemos em Goiânia, né, Mamed? Nós temos Sim. muitos alunos da nossa formação aqui, que nos conhecem, que conhecem esse conhecimento que a gente tenta discutir com as pessoas. E o nosso objetivo sempre foi tentar levar isso para outros lugares e ver o que as pessoas pensavam, o que as pessoas abordam, né? Então, a gente sempre pensou nisso. E, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de estar em realidades diferentes, em escolas diferentes, né? Agora, nesse mês agora de maio, nós estamos indo para Belém, né? Então, vamos estar pela primeira vez, assim, lá na ponta, né? A gente já foi ali para o norte, em Tocantins, já fomos uma vez, vamos novamente também, em junho, lá em Imperatriz do Maranhão. Temos uma previsão de estarmos em Palmas no segundo semestre. Então, assim, isso para a gente é muito bacana, né? Muito legal. Então, a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de discutir nessas diversas escolas, né? Não sei, agora não sei a sequência, Mamed, mas vamos lá, né? Belém, Então, Uberlândia, Imperatriz, Uberaba, Palmas, Taubaté e Franca. Franca.
Certo? Já Ai, coloquei isso, frango no isso Já bem. mapa. coloca a Franca aí. Isso mesmo. Então, mas é muito Franca já está no bacana. mapa. Pronto. Nós já fomos esse ano em São Paulo, capital, né? Isso. Goiânia, fizemos também Goiânia, nossa casa. E sabe o que é bacana, Paulo e Mariana? Independente daí, isso que é bacana, de verdade. É a receptividade que nós estamos tendo, sabia? Independente Uhum. das escolas, né? E isso está proporcionando uma discussão muito sadia, né? Muito sadia, uma discussão sem vaidade, né? A gente discute a odontopediatria, a endodontia e a odontopediatria com muita ciência, né? Com o que nós temos de evidência, sem querer colocar um protocolo EndoKids, isso não existe, né? Não, esse negócio de protocolo, a gente tem sempre um pé atrás, né? Porque o nosso paciente ele não é igual, a situação clínica ela não é idêntica, né? Então a gente tem, cada técnica tem, lógico, a sua indicação, né? Que é os chamados protocolos ali para aquela técnica, mas sempre pensando num atendimento humanizado, né? A gente tenta levar esse hands-on para levar para aquela realidade, daquele local, para realmente valorizar e melhorar esse atendimento. E Olha, assim, ele tá virando odontopediatra mesmo. mas é verdade. Eu Isso é. falei. E nós Cada estamos muito parada felizes. nossa, cada escala contamina ele mais, entendeu? Acho que E se até o fim você. do ano ele faz, ele Não, eu completa acho o. que quando nós chegarmos em Franca, acabou a vida. Odontopediatra. A gente não poderia deixar de agradecer, se vocês permitirem. Não tem como fazer uma logística dessa, um curso nesse formato. Acho que o mais difícil no início foi isso, né? Até muito mais do que a gente montar o projeto em si. É ter os parceiros, quem acreditasse nos projetos. Uhum. E nós temos os parceiros, né? A Ultradente, a Health Ultrasonic, a MK Life, a Angelus, né? A Chofu recentemente lá em São Paulo. Então, assim, e muito sadia essa relação de parceria, eles sabem disso, né? Sem nenhum conflito de interesse, e isso que é bacana. Eles fazem acontecer também. Isso é muito Sim. importante. E a parceria e o crédito a vocês, né? Que estão acreditando no projeto, que estão nos convidando. E eu acho que isso aí tem muito o que acrescentar aí para a gente aprender e trocar essa experiência. Com certeza, vai ser um grande Vai aprendizado. aprender muito. É verdade. Já tô Ó, muito ansiosa, vou em Uberaba. Ótimo. Tem até uma aluna nossa da especialização que ela já fez o curso com vocês, não sei se em Goiânia, não tenho certeza. Mas quando ela soube que vocês viriam na especialização, ela falou, não falta esse módulo por nada, porque eu Olha que amei, bacana. foi muito legal. Olha que legal, Ela já que está contando os legal. dias, esperando vocês virem aqui. Bacana, isso é Legal. bacana, hein? Muito legal. Muito Ó, muito obrigado pela obrigada, viu? oportunidade, viu? A gente que agradece a disponibilidade de vocês em estar aqui com a gente hoje, viu? E assim, a gente vai receber vocês de coração aberto, porque a gente tem muito a aprender com vocês também, né? Vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente em Uberaba. Obrigada, Estaremos viu? aí. Vai ser uma Um abraço. satisfação, né? Foi um Estamos na prazer. expectativa também. Mariana, Muito Paula, obrigada. então, ó, um Aí, abraço. ó, é a Beijo. Jaqueline, A não gente é? pode Vi a deixar a live Jaqueline aí. gravada? É ela. Eu vi A ela gente pode passando deixar a aqui live agora. gravada? Pode? Pode, Beleza, tá? então. Pode. Tá? Boa Até noite. Um mais. Boa abraço. Tchau, noite. tchau. Obrigada para Beijo. todo mundo que Tchau. assistiu. Não esqueçam de seguir a gente. Tchau, até a próxima. Beijo. Tchau. Boa noite.